Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta na nossa live da sexta-feira, né? Para darmos continuidade ao nosso tema, né? Que a gente falou sobre a restauração e a superação, né? Então, vamos pedir sempre a Mestre Jesus que esteja aqui conosco. Ele sempre está, né? Então, vamos pedir que Mestre Jesus nos ajude a levar essa palavra, que essa palavra vai alegrar o nosso coração e nos ensinar muitas coisas, né? Então, vamos dar continuidade, né? Quando a gente estava falando que Davi, ele saiu para a batalha. E quando ele voltou com os seus homens, eram 600 homens, eles chegaram, seus homens, no terceiro dia a Ziclag, e encontraram tudo queimado, destruído. Os amalequitas entraram na cidade, levaram seus filhos, suas mulheres, seu gado e queimaram tudo, tudo. Essa é a história que a gente começou na quarta-feira, né? Então, Davi chorou. O que ele podia fazer, né? A gente tem que reconhecer a dor, sem se afogar nela. Eu tenho que correr para o Senhor, correr para o Senhor. Temos um costume errado de sermos perfeitos, mas precisamos chorar. Às vezes as pessoas falam, eu sou durona, não choro, sou forte. Mas às vezes a gente precisa chorar, né? Precisa chorar. Aprender que nós somos humanos. A gente não pode ser sempre forte, não. Às vezes a gente precisa extravasar, chorar. O choro alivia, né? E ele chorou. Sabe quem mais chorou? Jeremias. Jeremias é dado como profeta chorão. Ele chorou quando ele viu que colocaram fogo em Jerusalém. Ele se sentia queimado por dentro, na alma, olhando Jerusalém em chamas, ao ver a desobediência do povo, a seca, a destruição da cidade pelos babilônios. Em 586 a.C., conhecido como profeta chorão, ele registrou sua dor profunda nos livros de Jeremias e de Lamentações, expressando luto pelas ruínas e pelo sofrimento dos seus compatriotas. Ele também chorou. Chorou também, né? Jeremias chorou. Jesus chorou. Jesus chorou antes de ser preso no jardim Getsemane. Chorou. Olha só, até Jesus chorou. Ele sentia a dor que ele ia passar. Ele chorou, né? Chorou na morte de Lázaro, né? Ele chorou triste por perder o amigo, pelos amigos dos amigos dele, de Lázaro. Chorou pelos amigos de Lázaro, chorou pela família de Lázaro. Chorou também. Então, nós não podemos ser durão. Nós também devemos chorar. O choro tem fim. Ele tem prazo. Você não vai ficar chorando o tempo todo. Reconhecer a dor é necessário, claro. Mas morar na dor, isso é prisão. Isso é prisão. Tem pessoas que param na dor, fizeram da dor uma prisão. É uma pessoa que se diz, ai, coitadinha de mim, pobre de mim, ai, aconteceu isso, ai, que tristeza que eu estou passando. Ai, eu sou pobre, é pobre de mim pelo que está acontecendo. Não. O choro, a dificuldade tem um tempo. Eu tenho que caminhar para frente. Nesse sentido, eu tenho que ser dura, eu tenho que ser forte, eu tenho que pedir a fortaleza de Deus. Não é verdade?
Fortaleza de Deus. Você vai ficar chorando até quando? Até quando você vai ficar chorando pelo problema que você está passando? Você fica preso a algum sentimento e abre mão dessa autopiedade que você tem. Né? Você fica preso a esse sentimento e abrir mão dessa autopiedade que você tem. Você tem que abrir mão. Às vezes, é melhor nem pensar no que fizeram pra gente. Ai, mas fizeram isso pra mim, aí fizeram aquilo e tal. Esquece. É melhor nem pensar. Nem pensar. Para você não carregar isso aqui dentro de você. Ter essa prisão dentro de você. Mágoa aqui dentro não recebe bênção, porque eu estou sempre magoada. Eu sou uma coitadinha, então eu não vou receber bênção, né? Fica pensando o que fizeram para mim e não tirar isso da cabeça. O que passou, passou. Tem coisas novas preparadas para você. O que passou, passou. Tem coisas boas preparadas para a gente lá na frente. O Senhor já escreveu a nossa história. Você acha que Ele escreveu coisas ruins para a gente? Jesus não passou por dificuldade, mas Ele ressuscitou. Nós passamos por dificuldades, mas elas ficam e a gente caminha para frente. Porque nós temos o Senhor conosco, né? Devemos chorar, depois se levantar de algo e não estacionar na vida. Não estacionar na vida. Há um tempo de chorar, mas é um tempo de parar de chorar. A dor não pode virar prisão. Davi, ele se angustiou, ele se esforçou no seu Deus, apesar de perder o apoio dos homens que estavam com ele. Eles queriam apedrejar Davi, pelo que ele sendo culpado. Por que ele saiu daqui? Por que foi lutar? E deixou a família, deixou tudo. Eles queriam apedrejar ele. Alguém tem que ser forte. Davi foi forte, apesar de ter a casa arrasada. Alguém tem que ser forte numa situação. Dentro da casa, no trabalho, eu tenho que ser forte. Ai, aconteceu um prejuízo aqui na empresa, tá? Eu tenho que ser forte, tenho que caminhar para frente, a gente vai vencer isso. Na casa, na sua família, alguém tem que ser forte. Porque se todo mundo fraquejar, como diz o outro, vai para o buraco. Não é verdade? Davi se esforçou em Deus. Ele buscou a Deus. Ele buscou uma resposta. Deus, me direciona, me dá uma ajuda. Pois todos queriam apedrejar ele pelo fato ocorrido. Às vezes Deus permite que as pessoas te deixem. É porque você queria a pessoa com você. Mas Deus permite que deixe. Deixe ir. Às vezes Deus permite que as pessoas te deixem. Porque Deus queria você com Ele. Espere em Deus, como Davi se fortaleceu. Pergunte a Deus antes de agir. Davi era chamado homem segundo o coração de Deus. O homem que consultar a Deus recebe uma direção e uma garantia. Quando se haja por impulso, nada dá certo. Eu tenho que procurar o Senhor me orienta. E sim pela direção de Deus, pois Ele sabe onde está o inimigo. Isso é de Deus? E agora? É tempo ou ainda não é tempo? Eu tenho que perguntar. Continue andando. O cansaço de quem já tentou demais, você só descansa nos pés do Senhor. Uma palavra dele te põe de pé. A pessoa cansada está cansada na alma. O cansaço de tanto lutar. Mas veja bem, Davi, ele foi para o Senhor. Pediu para o Senhor me orienta, por favor. Apesar de toda a dificuldade, ele saiu com 600 homens, 200 pararam no caminho porque estavam tão cansados, ele seguiu só com 400. Mas daí no caminho,
que ele já estava com esses 400, ele encontrou um homem que foi jogado no deserto pelos amalequitas. E esse homem sabia onde estavam os amalequitas, porque ele era dos amalequitas, mas como ele ficou doente, os amalequitas jogaram ele no deserto. Quando você tem a direção de Deus, Deus vai colocando pessoas, informações para viver a promessa. Olha só, Deus colocou um homem no caminho dele para dar informação aonde estavam os amalequitas, qual era o caminho, porque eles estavam seguindo um caminho que eles não sabiam onde era. E esse homem indicou para eles, só pediu que eles não levassem eles para os amalequitas, não porque eles não matassem ele, mas ele direcionou. Vocês acham que se não fosse pedir a Deus, conversar com Deus, esse homem estaria ali? Foi uma provisão de Deus. Esse homem estar ali e mostrar, olha, Davi, eles foram por ali, né? Se você estiver na direção de Deus, você vai encontrar muita coisa boa no caminho, como eles encontraram. Esse homem deu a direção exata. Deus já colocou direções exatas no seu caminho. Quem me move numa direção vai encontrar direções boas, encontrar o que você precisa. Tanto é que eles encontraram o lugar, acabaram com os amalequitas e aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui. Vamos ver. E feriu-os, Davi, desde o crepúsculo até a tarde, no dia seguinte, e nenhum deles escapou. Isso está lá em 1 Samuel 30, 17. Senão os 400 jovens que, montados sobre camelo, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Ele tomou tudo, tomou tudo. Trouxe as mulheres, trouxe os filhos, trouxe o rebanho. Aqui, também o despojo até de tudo quanto ele tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levaram-nas diante de outro gado e diziam, este é o despojo de Davi. Além de tudo isso, ainda ele trouxe o despojo de lá da guerra. O restante que sobrou, né? Se não fosse Deus, como é que esse homem estaria no deserto jogado para indicar o caminho? Se ele não tivesse a proteção de Deus, como é que ele acabaria com os amalequitas e traria tudo de volta que eles levaram, além dos despojos que eles tinham? Os despojos é o restante da guerra que sobra, né? Que sobrou dos amalequitas. Ainda trouxeram o que sobrou deles. Não pare antes de encontrar a direção certa. Não pare. Tem coisas que a crise não pode tocar. Não pode tocar no seu casamento, no seu financeiro, só se você deixar. Então, temos que estar junto do Senhor, pedir orientação do Senhor. Mas nós temos que chorar às vezes. Davi chorou. Ele chorou, mas ele não esmoreceu. Ele não perdeu a fortaleza que ele tinha, que era dada pelo Senhor. Ele pediu orientação para o Senhor, pegou os 600 homens com ele e foi buscar o que era dele, o que foi levado. Depois eles foram para outro lugar, aí vocês têm que ler em 1 Samuel 30 para frente, né? Então, estejam sempre com o Senhor, sempre, sempre, sempre. Aqui, quando só para vocês verem como Davi foi ao Senhor, em 1 Samuel 30, no 7, ele procurou Abiatar. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço aqui, o éfode.
e habitar, trouxe o éfode a Davi. O que era o éfode? Só para vocês entenderem, porque às vezes a gente lê a Bíblia e, né? Éfode é uma veste sagrada do Antigo Testamento, usada pelos sacerdotes de Israel. O sumo sacerdote vestia uma peça especial e luxuosa por cima das roupas, feita de linho fino e de ouro, e fios de ouro, que levava um peitoral com as 12 pedras preciosas. Essas 12 pedras preciosas representavam as 12 tribos de Israel, né? E aí, então consultou Davi ao Senhor. Olha só, ele consultou a Deus antes de fazer aquela ida pelo deserto, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Ele colocou algo sagrado sobre ele e falou com o Senhor. O Senhor orientou ele: vai e tudo libertarás. Então nós temos que estar junto ao Senhor. Como é que a gente vai fazer as coisas sem o Senhor? Não é verdade? Eu deixo aqui essa palavra para vocês. Não se esqueçam de estar junto ao Senhor. Junto ao Senhor. Né? Espero que essa palavra tenha sido boa para vocês. Vamos agradecer a presença de Mestre Jesus aqui conosco, nos orientando na palavra. Vocês sabem que eu sou Ivani, que todas as quartas e sextas eu falo a palavra do Senhor, que está na Bíblia, né? Eu pertenço à igreja IEJN, Igreja Evangélica Jesus para as Nações. Pertenço à Célula Digital, que é um segmento da igreja que leva a palavra do Senhor no YouTube. Se vocês gostaram, joinha, compartilhem, comentem. É sempre bom comentar, né? Se vocês gostaram ou não, porque às vezes eu olho, ninguém comentou. Comentem. É bom para a gente também aprender, né? Se alguma coisa não estava correta, é sempre bom, não é verdade? Mas a palavra do Senhor é sempre boa, porque a gente busca ela na Bíblia. Que vocês tenham uma semana, um fim de semana abençoado. Que a luz do Senhor de Jesus esteja com vocês e com todas as suas famílias. E com a minha também, com os meus parentes, né? Tá bem? Então, até quarta-feira com um novo tema. Falando a palavra do Senhor. Tá bem? Tchau, tchau. Espero vocês, hein?